Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um tutorial e hoje eu vou mostrar, como que eu trouxe essa imagem do Pokémon aqui para dentro do relatório. Este dashboard eu postei recentemente nas minhas redes sociais e eu recebi uma enxurrada de perguntas de como trazer a imagem do Pokémon para dentro do painel. Então a gravação dessa aula é para sanar essa dúvida aí da comunidade. Então vamos lá. Primeiro, muitas pessoas podem perguntar: Jefferson, você vai disponibilizar este painel aqui para download? Não, galera. Eu só vou ensinar como trazer essa imagem. Porque este é um painel que será disponibilizado apenas para os alunos do curso. E mais do que isso, além de disponibilizar, eu estou finalizando aqui a gravação de 16 aulas mostrando todo o passo a passo para a construção deste painel. Percebam que conforme eu faço algum filtro aqui no segmentador de dados, a gente tem uma formatação condicional, a gente tem aqui uma animação na imagem, nós temos uma animação aqui no, Pokémon, no nome do Pokémon selecionado, uma animação aqui nesse gráfico de poderes, ok? Então aqui são várias técnicas, algumas simples e outras avançadas, que serão explicadas passo a passo para os alunos do curso. Porém, neste tutorial eu vou mostrar como que eu trouxe aqui essa imagem, né? Então, muitas pessoas estão me perguntando isso, então vamos lá. Primeiro, deixa eu vir aqui para o editor avançado. Então vou vir aqui em transformar dados, para a gente ir lá no Power Query. E aí, pessoal, aqui no editor de consultas, eu tenho essa base aqui que eu deixei, uma base fictícia aqui para a gente ter como parâmetro, para nós incluirmos aqui uma nova coluna com a URL da imagem. Para incluir essa URL, o que eu preciso? E vocês precisam ter aí na base de vocês essa coluna do ID. Ela nada mais é do que o número do Pokémon, ok? Então, vocês precisam ter na base de vocês o número de cada um dos Pokémons. Parece complicado, mas normalmente todas as bases referente a Pokémon já vêm com esse número de ID. Normalmente o número vem com um hashtag antes, ok? Aí vocês só precisam fazer um tratamento para remover o símbolo de hashtag e deixar somente os números, ok? Falado isso, agora eu vou vir aqui para um site, inclusive eu vou deixar o link na descrição, que é esse site aqui, ó, pokémon.com/br/pokédex. Vocês vão ser renderizados para essa página, e agora eu quero que vocês selecionem qualquer um aqui dos Pokémons, ok? A princípio eu vou selecionar aqui o Squirtle, e olha o que eu vou fazer agora. Em cima da imagem do Pokémon, eu vou vir com o botão direito do mouse, copiar o endereço da imagem. Vou abrir uma nova guia e vou colar, ok? Vou voltar aqui para o site e vou vir novamente para... E vou escolher, por exemplo, aqui ó, um outro Pokémon. Então, com essa a gente consegue fazer a navegação aqui, ó. Então, vou voltar e quero ver o Charizard. Olhem só o que eu vou fazer. Botão direito do mouse e vou copiar o endereço da imagem do Charizard. Vou abrir aqui numa nova guia. E vamos analisar aqui essas URLs. Olhem só, essa é a do Squirtle. Percebam que a única coisa que vai ser alterado aqui ó, é o número do Pokémon. O resto é tudo igual. Olhem só, a do Squirtle e olha a do Charizard. Tá vendo? Só alterou isso aqui, ó. Só alterou o número do Pokémon. O resto é tudo fixo. Por isso que eu falei, né, que a gente precisa ter lá na nossa base o número do Pokémon, porque é através desse número do Pokémon que a gente vai concatenar com o restante dessa URL. Olhem só, se eu vim aqui no próprio navegador ó, e trocar esse número 07, eu vou colocar o 065, que eu acho que é o do Alakazam, que é o Pokémon que eu gosto. Olha o que ele trouxe, outro Pokémon. Ao invés de 065, se eu colocar, por exemplo, aqui um 025, que eu acho que é o Pikachu, aparece ele aqui, ok? E aí, se eu não me engano, tem mais de 800 Pokémon, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, os 810, quem que é o Pokémon 810? Esse aqui que eu nem sei qual que é. Ok? Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou copiar essa URL da imagem, vou copiar e vou colar aqui num bloco de notas. E vou colar, ok? E aí eu vou dividir em partes. Então, aqui no número do Pokémon, eu vou colocar ele numa linha abaixo. E agora, olhem só, tomem cuidado, não apaguem esse ponto aqui, ok? Aí, depois do número, onde tem um ponto, eu vou colocar numa linha de baixo. Por quê? Essa primeira parte e essa última, elas são fixas. A gente só precisa, né, alterar, deixar dinâmico lá no Power Query, essa aqui, onde a gente vai trocar o número do Pokémon. Ao invés da gente chumbar esse valor de 810, a gente vai deixar dinâmico de acordo com o número do Pokémon que tiver lá na base, tá bom? Então vou voltar agora para o Power Query, e agora a gente vai adicionar uma nova coluna, onde a gente vai criar essa URL da imagem. Então o que eu já vou deixar pronto aqui? Eu vou selecionar essa coluna do ID, agora eu vou vir aqui em adicionar coluna e vou vir aqui, ó, colunas de exemplo. E aí da seleção. Por que da seleção? Porque foi essa que eu deixei selecionado aqui.
Prontinho. Já vai aparecer aqui um pop-up onde a gente vai falar, né, para o Power Query qual que vai ser o nome da coluna e quais serão os valores que vão abastecer essa coluna. Então, aonde veio aqui com coluna 1, eu vou colocar que vai ser a URL da imagem. Agora, olhem só, tá vendo que eu estou aqui na linha 1? O que que eu vou fazer? Eu vou lá para o bloco de notas, vou pegar essa primeira parte aqui da URL, olhem só, vou pegar essa primeira parte da URL sem o número e sem esse ponto .png, que é a extensão do arquivo. E aí eu vou colar nessa primeira linha. Colei. Agora, como eu estou na linha do Bombassauro, que o ID é o 001, eu vou colocar aqui, ó, 001 e vou colocar ponto .png. O PNG, galera, precisa ser minúsculo, ok? O Power Query, ele é case sensitive. Então, você tem que levar em consideração que é maiúsculo e que é minúsculo. Olhem só, ele já apresentou para nós aqui, ó, o seguinte. Tá vendo? Ó, a URL e aqui, ó, 02, aqui é o Pokémon 03, o 04, o 05 e assim por diante. Então, ele já identificou aqui um padrão. E esse padrão que eu quero, então, é só eu colocar OK. Olhem só, vou digitar em OK, que esse foi o padrão que eu quis. Olhem só, a gente já tem aqui a URL da imagem. Basta a gente fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em arquivo, fechar e aplicar. E aí, como é uma base relativamente pequena, né, então já carregou aqui bem rápido. E agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui para essa nova guia, onde eu deixei aqui esse background pronto, e vamos fazer alguns testes para ver se essa nossa jogada funcionou. Então, primeiro, olhem só, eu tenho um segmentador aqui de dados, e esse segmentador de dados ele está trazendo o nome dos Pokémons, só que está trazendo o nome dos Pokémons da minha tabela original, e não é isso que eu quero. Agora a gente vai trabalhar com essa tabela aqui auxiliar, ok? Então, vou trazer o nome do Pokémon dessa tabela auxiliar. Eu já percebi aqui que ele está ordenado de forma alfabética, e aí eu não quero esse comportamento, eu quero ordenar essa coluna Pokémon pela coluna ID, ok? Então, seleciono essa coluna, e vou vir aqui em classificar coluna pelo ID. Isso aqui é uma jogada bem comum, ok? Então estou indo aqui um pouco mais rápido, porque é aquilo que a gente faz quando a gente tem uma tabela calendário que a gente tem o nome dos meses, que é classificado em ordem alfabética. Aí a gente pede para classificar pelo número do mês para ficar na ordem cronológica. Ok? Então, olhem só, agora a gente os nossos nomes dos Pokémons estão classificados pela coluna ID. Ok? Então, fica dessa maneira que eu acho que fica mais agradável. Agora vamos testar e ver se realmente funcionou e vai ser renderizado aqui as imagens do Pokémon. Primeiro vou utilizar uma tabela, e essa tabela eu vou trazer o nome do Pokémon e vou trazer a URL da imagem dele. Olhem só. Então, a princípio aqui para mim já funcionou. Provavelmente, galera, o de vocês vai acontecer o seguinte, vai acontecer isso aqui, ó. Vai trazer não a imagem do Pokémon, e sim a URL, ok? Alguns casos pode acontecer isso aqui. Como que você faz para ser renderizado a imagem do Pokémon e não a URL? Simples. Você vai selecionar a coluna, olhem só que é essa coluna URL da imagem, e aí vocês vão vir aqui nesta opção, ó, categoria dos dados. Aonde está não categorizado, você vai colocar o URL da imagem. Feito isso, o Power BI vai reconhecer a imagem do Pokémon e não mais aquela string. E aí, agora é só questão aqui de formatação, ok? Então, olhem só, com essa coluna aqui, com essa tabela selecionada, a gente pode vir aqui em formatar o visual. E olhem só, aqui tem essa opção, ó, de altura da imagem. Então, você pode diminuir ou você pode aumentar de acordo com o seu gosto, ok? Então, a princípio, na tabela já funcionou. Agora, digamos que você queira, né, trazer aqui, ó, uma imagem mesmo, apenas uma imagem de acordo com o Pokémon que estiver selecionado. Então, o que eu vou fazer? A princípio, eu vou selecionar o Charizard. Então, eu quero, né, trazer a imagem grandona aqui do Charizard no meu painel. Então, o que vocês precisam fazer, galera? Vir nesses 3 pontinhos, obter mais visuais e baixar esse visual aqui, ó, que é o Simple Image, ou algum outro visual que possa ser renderizado uma imagem, ok? Então, esse Simple Image eu já baixei para deixar aí o tutorial mais rápido. Essa questão aqui de baixar visuais já tem vídeos aqui no canal explicando, ok? Então é bem tranquilo. Agora eu vou selecionar esse visual, vou trazer ele aqui na tela e vou trazer essa URL da imagem aqui para esse campo, Image URL. Como eu estou com o Charizard selecionado, olha só, já apareceu aqui o Charizard. Vou selecionar, por exemplo, o Blastoise.
apareceu o Blastoise. Aí você vai falar, pô Jefferson, mas essa parte branca aqui de fundo fica zoado. E realmente, só que a nossa imagem, lembra, ela é o formato PNG, então ela não tem fundo. Esse fundo branco que a gente está vendo é do próprio Visual Simple Image. Vamos removê-lo então. Com o visual selecionado, a gente vai vir aqui nesta opção de formatar, a gente vai vir aqui em geral, ok? E aí a gente vai vir aqui agora em efeitos, e aí vamos remover a tela de fundo. Olhem só, já aquele parte branca ali já sumiu. Aí é só a gente, né, fazer aqui a formatação. Olhem só. Inclusive, ó, esse visual aqui, ele deixa o Pokémon responsivo, né? Conforme se aumenta ou diminui, ele vai acompanhando. E aí, galera, é só você dar continuidade agora em fazer o seu painel, né? Para que ele tenha as outras informações. Beleza? Então, é dessa maneira que a gente consegue trazer a imagem do Pokémon. Qualquer dúvida, galera, que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer ajudar, ok? Forte abraço. E também, pessoal, não deixe de curtir o vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever, ok? Ajuda aí o canal para que o YouTube veja que este conteúdo é relevante e acaba distribuindo para mais usuários. Consequentemente, acaba ajudando outras pessoas, né? Deixando aí a comunidade mais forte. Beleza? Forte abraço, galera. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Até a próxima.